Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Esta semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 124. Essa sessão ela é incrível. Há 4 anos atrás, quando nós estávamos estudando Doutrina e Convênio, essa sessão aqui, a 124, foi estudada com a 125. Esse ano, deixou somente a 124. A gente vai poder se concentrar melhor nessa sessão. Aliás, essa sessão aqui é a maior, né, de Doutrina e Convênio, tá bom? Ela tem 145 versículos, né? Ela é a maior, então, que nós temos. E também ela é a que mais cita nomes de pessoas, tá bom? Ou seja, essa revelação aqui não é uma única revelação, é várias revelações para pessoas diferentes também. Tá bom? Então vai ser interessante estudar essa revelação. O contexto histórico aqui é que eles foram expulsos do Missouri e agora eles chegaram num lugar que era Nauvoo e eles transformaram aquele lugar. Aquele lugar era um brejo, um pântano, né? Parte ali pelo menos, né? Era muito ruim. Eles fizeram a mudança do rio, tá bom? E depois drenaram a água, né? Para escoar. E aí então aquele lugar floresceu, né? Nauvoo, né? A tradução de Nauvoo significa a bela, tá bom? Nauvoo significa belo, então. Então, eles transformaram aquele lugar. É isso que o Senhor quer, que onde nós cheguemos, nós possamos transformar. Aliás, onde Deus chega, que seja transformado e que Ele chegue aí nos nossos corações, tá bom? Para nós sermos inovados e transformados pela palavra do Senhor. Então vamos lá, começando aqui no versículo 1, vamos ver até onde a gente consegue estudar hoje. O versículo 1 diz assim: Em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph Smith. Estou satisfeito com a tua oferta e os teus reconhecimentos, pois para esse fim te levantei, para mostrar a minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Bom, então aqui o Senhor declara a satisfação dele com a oferta que Joseph Smith havia feito, né? Mesmo dentro de uma prisão antes, muita coisa ele pôde fazer servindo de exemplo de fé para todas as pessoas, tá bom? Então aqui o Senhor aceitou a oferta dele e também os reconhecimentos. O reconhecimento eu acredito que aqui esteja falando do reconhecimento de Joseph, que sem Deus ele não conseguiria, tá bom? Esse domingo agora, eu também recebi uma nova designação. Na minha ala, eu acho, essas semanas que passaram, teve muita mudança de chamados, tá bom? E aí, domingo agora, ontem, né, eu fui desobrigado como presidente do Coro de Elders, recebi uma nova designação como parte do Sumo Conselho da Estaca. E o Márcio Galhardo, né, da rádio, né, Exaltação, ele foi chamado ali para... É que o pessoal conhece ele aí como da Rádio Exaltação, né? O Márcio Galhardo, ele foi chamado como presidente do coro. Tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho. E é essa a minha oração também, que o Senhor aceite a oferta que eu fiz durante esse período, tá bom? Que eu fiquei lá como presidente do coro. Bom, aqui então no versículo 1, o Senhor fala que aceitou a oferta de Joseph Smith e que também que por meio das coisas fracas, né, ele realiza as coisas grandes. Então, a gente não é perfeito, Joseph Smith não é, mas o Senhor aceitou a oferta dele, o trabalho que ele havia feito ali, tá bom? A mesma coisa está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, né? Então, aqueles que não eram muito indoutos, estudados, eles eram chamados na igreja primitiva e hoje em dia também, tá bom? O Senhor não requer um grande conhecimento, né, em qualquer área para a pessoa ser chamada. A gente vai ver nessas revelações que o mais importante é a disposição de servir e ter um coração puro, né, perante o Senhor aí. Vamos lá, continuando aqui o versículo 2. Tuas orações são aceitáveis perante mim. Em resposta a elas, bom, aqui não fala, né, o que foi que Joseph Smith falou, mas pelo que está falando da resposta, que as orações de Joseph foi aceita, e a resposta, né, o Senhor está atendendo, então veja qual foi
a oração que ele fez, porque por meio da resposta a gente sabe qual era a petição de Joseph Smith, que ele estava buscando ao Senhor. Digo-te que és agora chamado para fazer imediatamente uma proclamação solene em meu evangelho, desta estaca estabelecida para ser uma pedra angular de Sião, a qual será polida com um refinamento semelhante a um palácio. Bom, aqui está falando da cidade de Sião, né? Aqui a Navu é a nova sede da igreja, onde os membros do Senhor eles estavam reunindo, e aqui o Senhor fala que eles vão ser polidos, né, como pedra de palácio, tá bom? Vai se tornar belo aquele local, como eu mencionei, né, que aquele lugar era cheio de mosquito, tá bom? Era um pântano, muita gente morreu ali por conta de doenças, né, por causa das picadas dos mosquitos, mas eles conseguiram, né, vencer todos os desafios, e aquele lugar é um lugar lindo. Então aqui no versículo, né, fala dessas orações de Joseph Smith aqui. O versículo 3 e 4 diz assim: essa proclamação será feita, é uma proclamação que ele deveria fazer para os habitantes da terra. E aqui também citado que não somente os habitantes, mas também os reis e governantes da terra. Então vejam o que o Senhor ele vai falando aqui, que deve ser colocada nessa carta, nessa declaração para as autoridades, né? Essa proclamação será feita a todos os reis do mundo, aos quatro cantos da terra, ilustres presidentes eleitos e nobres governantes das nações, e vives todas as nações espalhadas pela face da terra, que seja escrita com o espírito de mansidão, pelo poder do Espírito Santo, e estará sobre ti quando a escrever. Então aqui o Evangelho, né, aqui está falando que ele deve ser pregado a todas as pessoas, aos reis, governantes da terra também. E essa proclamação deve chegar ao ouvido dos governantes aqui. O Senhor mostra, né, que a verdadeira influência, realmente inspiração para escrever para essas pessoas seria por meio do Espírito Santo. Seria uma carta inspirada, uma declaração inspirada, né, que eles deveriam fazer aqui. Vamos lá, o versículo 5 e 6. Pois pelo Espírito Santo ser-te-á dado conhecer minha vontade com relação a esses reis e autoridades, até mesmo que lhe sobrevirá em épocas futuras. Pois eis que estou prestes a proclamá-los, para darem ouvidos à luz e à gloriosa de Sião, porque chegado é o tempo determinado para fortalecê-la. Bom, aqui então o Senhor fala que somente por meio do Espírito, né, pode-se compreender a vontade de Deus, e por meio do Espírito ele saberia o que escrever para essas pessoas. O versículo 7 e 8 diz assim: conclamando, portanto, com uma proclamação vigorosa, com teu testemunho, sem o temor, porque eles são como ervas de toda a glória, e a glória como de toda a flor da erva, que logo cai, para que não lhe seja, para que lhe deixe também qualquer desculpa. Aqui o Senhor está falando, né, que mesmo governantes, né, da terra, reis, é como a erva da terra, né? A erva é um exemplo, né, de flor que cresce, brilha, mas depois murcha, né? Vai ser, aqui usando o termo em hebraico, significa que vai murchar e morrer, né? Em hebraico significa que depois vai ser queimado, tá bom? Não vai prestar para mais nada a não ser queimado. A gente vê isso lá em Isaías 40, versículo 6, né? Diz assim, ó: toda a carne é erva, né? Porque a erva ela cresce, mas depois ela seca, morre, né? Então significa que todos esses, até governantes, igual todo mundo, vai morrer igual todo mundo, né? Então para ele não temer falar com essas pessoas na hora de estar escrevendo, né? Ou tomar cuidado, né? Eu não posso falar isso porque é um governante, né? Na verdade, nós devemos tratar todas as pessoas bem. E não é porque a pessoa é governante que ele deveria tratar ali diferente, ou temer aquele governante, né? E, na verdade, a gente tem que temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, aqui ele fala sobre isso. Então, em Isaías 46 também fala, né? Toda a carne é erva,
e toda a sua glória como a flor do campo, que também vai crescer, vai murchar e depois morre, né? Vira fogo, né? Ali no contexto histórico bíblico. Então, ou seja, tanto a pessoa vai morrer como a glória da pessoa vai morrer também. Tá bom? Então, essas coisas não duram. O que vai durar mesmo é a pregação do evangelho. As pessoas fazendo um convênio com o Senhor. Isso vai perdurar na terra. Continuando aqui, versículo 9 e 10 diz assim: Também os visitarei e abrandarei o coração de muitos deles, para o vosso bem, para que encontreis graça aos olhos deles, para que venham à luz, a verdadeira e os gentios, e exaltação, ou em outras palavras, enaltecidos de Sião, pois o dia de minha visitação depressa vem, e numa hora em que não imagineis, e onde estará a segurança de meu povo e o refúgio para os que restarem? Aqui é uma boa pergunta para nós, né? Onde estará a segurança nossa? Onde estará a segurança do povo do Senhor? Justamente nos convênios com Deus, confiando em Deus, tá bom? Então aqui ele fala sobre os reis e governantes da terra, tá bom? Que o Senhor vai visitar todos eles, né? No dia da visitação, todo mundo vai prestar conta, que é uma da parte aqui dessa sessão também, sobre a prestação de conta dentro daquilo que nós somos responsáveis. Então, um governante, ele vai ter que responder pelo poder que ele tinha de influenciar as pessoas, de criar leis justas, de fazer a justiça valer, de fazer o povo prosperar. Então, cada um vai ser julgado de acordo com a capacidade que Deus deu ali. O versículo 11 diz: Desperta, ó reis da terra, vinde com o vosso ouro e vossa prata, e auxiliai o meu povo, a casa das filhas de Sião. Então aqui o Senhor convida eles, né, de todas as nações, a virem e ajudar no reino de Deus. Quando fala aqui para eles virem com seu ouro, sua prata, pode significar realmente que eles tragam, né, os seus bens e ajudem na obra de Deus, consagrem para ajudar a obra de Deus. Mas também trazer o seu ouro, sua prata, né, significa vir com o que você tem, e aqui vai ser acrescentado também, tá bom? Vai ser acrescentado, vem com o conhecimento que você tem, aquilo que for bom, retém, e a gente vai aprender mais, acrescentar mais, tá bom? Ao convidar uma pessoa, por exemplo, de outra religião, para vir à igreja, e ela passando a ser membro da igreja também, não é pedido que ela abandone a fé dela, porque é o mesmo Deus, né? Que ela tiver de bom, que permaneça, e deve ser agregado mais coisas, tá bom? A essa pessoa, tá bom? Então todos podem vir aí, né? Com seu tesouro, com conhecimento. Aliás, uma das frases tesouro o tesouro realmente é aquilo que nós podemos levar para o céu. E o que nós levamos para o céu, né? São as obras que o Senhor nos dá, tá bom? Conforme o próprio Jesus Cristo ensinou. Né? Não ajunteis tesouros na terra, né? Onde as traças comem, os ferrugem, mas ajuntai tesouro no céu. E juntar o tesouro no céu é fazer o bem às pessoas. O versículo 12 e 13 diz assim: Também é verdade, eu te digo, que meu servo Robert B. Thompson que ajude a escrever essa proclamação, pois estou satisfeito com ele e que esteja contigo, para que ele também atenda ao teu conselho, e abençoá-lo-ei com uma multiplicidade de bênçãos, e seja fiel verdadeiro em todas as coisas a partir de agora. E ele será grande aos meus olhos. Que se lembre, porém, de que a sua mão requerirei a sua mordomia, né? Da mão dele requeriria a mordomia. Então, aqui nesse versículo, o Senhor elogia Robert B. Thompson aqui, mostrando, valorizando aqui, né, a fidelidade dele. Então, veja que o Senhor não está valorizando ele pelo chamado dele ou pelo que ele pode fazer, mas pela fidelidade dele. A gente não vai ser exaltado por conta do chamado que nós temos ou uma posição de ajudar outras pessoas. A gente vai ser exaltado por Deus pelo nosso coração, tá bom? Pela nossa bondade naquilo que nós nos tornamos. Esse é um ponto aqui. E
E aqui falou algo bem importante, que o Senhor vai requerer dele a mordomia. Isso aqui é uma prestação de conta. Eu acredito que todos nós devemos prestar conta daquilo que nós somos designados a fazer. Então, se eu sou ministrador de algumas famílias, eu devo prestar conta para o presidente do coro sobre a ministração, né, que eu fiz, que eu visitei, né, mesmo que seja uma coisa pequena. Né? Ah, eu passei lá, fiz uma visita para a pessoa. Você está fazendo um trabalho e você deve prestar um relato. Né? Então, acho que teve um discurso, essa conferência agora, que falou dessa prestação de conta, né? Fala sobre as ovelhas, né? Sobre conhecer as ovelhas. É um discurso da conferência aí muito lindo. Bom, deixa eu ver se eu pego esse discurso aqui rapidinho, só para lembrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no aplicativo. Eu acho que eu deixei fácil aqui. Deixa eu ver. Lembrar-se das ovelhas, por William K. Jackson, tá bom? E ali ele fala sobre essa prestação de conta também. É um excelente discurso aí. Vamos continuar lendo aqui, agora o versículo 12. O versículo 12 eu já li, do 12 ao 14. Eu vou ler o versículo 15 agora. Versículo 15 ele também diz: E também, em verdade, te digo, bem-aventurado é meu servo Hiram Smith, pois eu, o Senhor, amo pela integridade de seu coração, e porque ele ama o que é correto aos meus olhos, diz o Senhor. Então, por que o Senhor ama Hiram Smith? Pela integridade do coração dele, né? Pelos olhos dele está fito na glória de Deus. Então, o Senhor qualifica aqui ele dessa maneira, né? Por meio das qualidades dele, que o Senhor ama ele. Versículo 16 e 17 diz assim: Também que meu servo John C. Bennett te auxilie no trabalho e enviar as minhas palavras aos reis do povo da terra, e permaneça ao teu lado, meu servo Joseph Smith, na hora de tua aflição, e que sua recompensa não falhará. E se ele receber o conselho. Aqui o Senhor fala das bênçãos, né, que iria para ser John C. Bennett, né? Mas essas bênçãos se ele ouvir o conselho ali, ou seja, ser humilde e ouvir, né, o que o Senhor tem a falar por meio do profeta ali. E aqui também no 17 diz: Por seu amor ele será grande, pois será meu, e nisso fizer, diz o Senhor. Vi a obra que ele fez, a qual aceito, se ele continuar a coroá-lo com bênçãos de grande glória. Então o Senhor promete muitas bênçãos aqui, mas condicionalmente ali, né, se ele receber os conselhos da mão do Senhor ali. Vamos lá, aqui, vamos finalizar aqui. Vamos ver, versículo 18. Também eu te digo que é minha vontade que meu servo Lyman Knight continue pregando em favor de Sião, e que o espírito de mansidão, confessando-me perante o mundo, sustentá-lo-ei sobre as asas de águia, e obterá glória e honra para si e para o meu nome. Então aqui nesse versículo o Senhor promete, né, forças protetoras aqui para Lyman White. Essa frase que ele fala sobre as asas, né, é como se fosse proteção. O Senhor está prometendo a ele proteção e exaltação também, né, pelo serviço que ele vai prestando aqui. Então é isso que o Senhor promete aqui. Versículo 19 diz: Para que quando terminar a sua obra, eu o receba para mim, como recebi meu servo David Peter, e também que está comigo neste momento, e também com meu servo Edward Peter, que era o bispo também, né, morreu, e o Senhor fala que também recebeu o Edward Peter, né, pelo serviço ali que ele prestou, né, a pessoa que ele era. E também meu servo idoso Joseph Smith Sr., que se assenta à direita de Abraão. Bem-aventurado é o santo, e porque ele é meu. Então aqui o Senhor chama, né, falando
de David Peter, todos esses aqui entraram, né, para o descanso do Senhor, recebendo glória aqui da mão do Senhor. Eu vou finalizar nessa parte então, tá bom? O versículo 19, amanhã a gente continua a partir do versículo 20 aqui, o nosso estudo. Tá bom? Importante aqui no versículo 19 é que nós devemos viver como esses homens que morreram firme na fé, como o apóstolo Paulo que morreu firme na fé, tá bom? Para que possamos ouvir a voz do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. Né? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas, o que nós estamos fazendo, tá bom? Com o que nós aprendemos do Evangelho. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.